O verdadeiro Rasputin, quinta parte. Aranhas montenegrinas. A Europa do início do século XX não era um terreno fértil para ideias pacifistas. Todo o imaginário da época estava impregnado de uma narrativa belicista e expansionista. Às vezes, esse discurso era focado na expansão territorial e neocolonialismo, como era o caso da Inglaterra, que defendia com orgulho o slogan "O império onde o sol nunca se põe", ou mesmo para a pequena nação portuguesa que se gabava de suas possessões africanas. Outras vezes o belicismo era acompanhado de uma roupagem cultural, como no pan-germanismo e pan-eslavismo. Já para a Rússia, seu expansionismo tem raízes religiosas. No imaginário da época, a Rússia seria a herdeira do Império Bizantino e tinha como missão reconquistar Constantinopla, reaver a Catedral de Santa Sofia e libertar as nações ortodoxas do jugo turco e austríaco. Em outubro de 1908, esse discurso ganhou ainda mais força, pois a Áustria-Hungria anexou às suas fronteiras os territórios dos Balcãs. A Rússia, que se considerava protetora dos eslavos, criou uma forte campanha belicista alavancada por grandes personalidades, como era o caso do bispo Teófanes, o grão-duque Nikolai Nikolaevich e sua esposa e cunhada, que eram as princesas montenegrinas Milica Nikolaeva e Anastasia Mikonaeva Stana. Elas eram filhas do rei Nicolau I de Montenegro, por isso tinham muito interesse na independência de seu país natal. Para alcançar seus objetivos, as irmãs montenegrinas não mediriam esforços e nem se importariam em mentir e trapacear. A falta de escrúpulos das irmãs era bem conhecida de Sergei Wick, que ironicamente a chamou de Montenegrina número 1 e Montenegrina número 2. Ele até criou o apelido de Aranhas Montenegrinas. Para salvar seu país, Stana e Milica se aproximaram da família de Nicolau II. Elas conseguiram ganhar a confiança de Alexandra Fedorova. Em 1905, a princesa montenegrina Anastasia Nikolaeva apresentou a imperatriz Rasputin, um ancião originário da aldeia siberiana de Pokrov, um homem com raros dons espirituais. Ela contava que por meio dele poderia influenciar a família real e tinha certeza que poderia dominar um camponês analfabeto como Rasputin. Mas Rasputin não queria ser um peão nas mãos dos intrigantes, acabando com as expectativas de seus ex-patronos. O ancião, que foi infiltrado na corte para estimular os sentimentos nacionalistas, religiosos e belicistas, na verdade era um ferrenho pacifista. Em outubro de 1913, o jornal St. Petersburg
publicou uma conversa com Rasputin a respeito de suas opiniões sobre a política externa. Nessa ocasião, ele fez duras críticas à guerra. Em outra entrevista publicada no jornal Fumaça da Pátria, Rasputin novamente se mostra um pacificador. Não vale a pena lutar, matar uns aos outros e tomar bênçãos da vida. Isso é quebrar a aliança com Cristo e matar prematuramente sua própria alma. Nas palavras de Rasputin, a guerra deixa muitos mortos, feridos, viúvas, órfãos, muita destruição, muitas lágrimas. Pense nos pobres, nos que não vão voltar. Cada um deles deixou para trás 5, 6 ou 10 pessoas chorando em sua aldeia, uma grande aldeia, onde todos estão de luto. E aqueles que retornaram da guerra em condições, Senhor Deus, aleijados, com um só braço, cegos. Isto é terrível. Por mais de 20 anos, na terra russa, não vamos colher nada além de tristeza. O pacifismo do andarilho siberiano teve uma forte reação da facção eslavófica do clero. Indignado, Durnov publicou em sua revista o artigo Quem é esse camponês? Rasputin, onde ele afirmava que Rasputin era o pior inimigo da Igreja Santa Cristã, da fé ortodoxa e do Estado russo. Em 26 de setembro de 1912, o pai das princesas montenegrinas solicitou aos russos participar da guerra contra a Turquia. A Bulgária, a Sérvia e a Grécia prometeram apoiá-lo caso a Rússia aceitasse a proposta. Quando a Rússia já estava se preparando para o conflito nos Balcãs, Rasputin de joelhos implorou para que o imperador não se envolvesse em assuntos militares. Ele disse: os inimigos estão apenas esperando a Rússia entrar nessa guerra, e se isso ocorrer, a Rússia vai sofrer uma desgraça iminente. Tanto os conselhos do conde Witte como as súplicas de Rasputin tiveram um grande impacto sobre o imperador, que resolveu não participar do conflito. A essa altura, as princesas montenegrinas e seus maridos ilustres mudaram sua simpatia por um ódio amargo por Rasputin. De fato, eles não puderam manipular o ingrato Rasputin, que não quis participar de seus jogos políticos. O bispo Teófanes também ficou muito decepcionado, pois ele tinha as mesmas ambições e acreditava piamente no papel messiânico da Rússia em relação aos povos eslavos. Ele achava que a Rússia deveria derrotar os turcos ao sul e os alemães ao oeste, criando um império eslavo. A coisa mais notável nessa história toda é que esse quarteto negro, depois de quase 5 anos de devoção ao ancião Rasputin, de repente, sem motivo aparente, tornaram-se difamadores de Rasputin. Foram criadas as insinuações mais sujas, não só contra Rasputin, mas também da imperatriz Alexandra. E talvez a coisa mais triste dessa história tenha sido que as grandes intrigas e histerias principescas influenciariam o comportamento de muitas pessoas. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.